Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Claudeci da Silva, sou professor da BSSP, sou servidor público do INSS São Paulo e tive um desafio de ajudar vocês a pensar diferente a contabilidade, né? Nasce uma nova forma de pensar a contabilidade. Me propuseram trazer para vocês uma aula de aproximadamente 40 minutos falando sobre a Previdência Social. Esse assunto que para muitos é um dos mais difíceis na legislação. Eu vou apresentar para vocês que não é bem assim não. Nós vamos entender de uma maneira bem sucinta, porém com consistência a formação de todos os benefícios previdenciários. Eu disse todos. Em 40 minutos nós vamos aprender a estrutura mínima de todos os benefícios. E essa estrutura, ela sofre pouquíssimas alterações nas normas. Então, aquelas normas que vocês veem todos os dias, elas não impactam nessa estrutura. O nome da aula, então, foi A Previdência que não muda, as estruturas dos benefícios previdenciários. Vamos lá? Aqui um pouco da apresentação do professor Claudeci. Para quem tiver um tempo e um pouquinho mais, pode dar uma observada, mas é só uma apresentação sobre a minha formação na carreira profissional e na área da licenciatura. Então, vamos direto à aula. Para muitos, é assim que se vê a legislação previdenciária, no mais alto nível de dificuldade para se alcançá-la, no Everest da legislação. Mas isso não é uma verdade. A verdade é que a forma como ela chega até o usuário final, que é o cidadão, é que está errada. Ao meu ver, como professor, a legislação previdenciária deveria já sair no ensino médio, certo? Até fiz uma brincadeira dos profissionais da contabilidade, subindo esse morro do Everest aí, um morro pequeno, né? Simplesmente o mais alto do nosso planeta. Mas hoje aqui vocês vão ter condições de escalar esta montanha e chegar com tranquilidade no nível que se propõe para começar a entender melhor todos os benefícios, porque o objetivo final dessa legislação é fazer com que o cidadão saiba se ele tem ou não direito a um benefício previdenciário, do regime geral de previdência social, tá certo? Então a gente vai decodificar um pouco esse problema. Mas antes eu gostaria de trazer para vocês uma reflexão, e vamos trazer o mito da caverna de Platão. Não sei se todos conhecem, às vezes no ensino médio se passa isso, na própria graduação, às vezes num vídeo, numa palestra. O mito da caverna tem muito a ver com esse novo pensar da contabilidade. Por quê? O mito da caverna traz uma história de um grupo de homens que foram criados debaixo de uma caverna e nunca viram uma outra realidade a não ser sombras projetadas por um outro grupo, por uma pequena fogueira. O que isso significa? Significa que aquelas pessoas foram manipuladas a vida inteira. Elas nunca sabiam o que de fato acontecia na vida, apenas aquelas sombras. E a vida dela era nomear aquelas sombras. Um certo dia, Platão pediu para que retirasse, assim na alegoria, uma daquelas pessoas dessa caverna e levasse ela para os outros níveis. O primeiro nível é onde ficava a fogueira. E aquela pessoa sofreu dores terríveis nas vistas. Por quê? O olhar para a fogueira, que não estava acostumado, ardeu, como todos nós quando saímos da escuridão e nos chocamos com a luz. Absolutamente normal. Mas essa dor fez com que aquela pessoa tivesse vontade de voltar para a escuridão. Ela não queria sair daquele momento, mas insistiram com ele, até que o olhar dele se acostumou e ele começou a se maravilhar com um outro universo que existia além das sombras que eles viam, que ele e os outros viam. Não contente, Platão pediu para tirá-lo e levar para fora da caverna. Mas a dor ainda foi muito mais intensa, porque ao sair da caverna veio o sol, uma luz com maior intensidade. A dor foi muito grande e por muito mais tempo. A vontade dele era voltar para a caverna e ficar lá na comodidade, olhando aquelas sombras, que ele já sabia o que era, estava tranquilo ali. Mas insistiram e depois de alguns minutos, o olho se acostumou com aquela intensidade do sol e ele passou a ver tudo o que existe. Árvores, flores, lagos, o próprio sol, as nuvens, e ficou encantado. E percebeu que foi enganado durante a vida toda. Qual foi a vontade desse homem? Voltar para a caverna e informar aos outros amigos que aquilo que eles viam não era a realidade. E ele o fez, voltou. E vocês sabem o que aconteceu com ele? Ele foi morto pelos demais.
porque as pessoas não acreditavam naquilo que ele estava contando. E mais, elas tinham dificuldade de sair daquele primeiro estágio. Por quê? Porque o primeiro estágio causa dor. Causa dor em todos nós. É absolutamente normal. Quando aprendemos algo novo, causa dor. E o que eu vou mostrar para vocês aqui é justamente isso. Quando a gente começa a estudar a legislação mais pesada, dá dor de cabeça, dá cansaço, dá desânimo. E é isso que a gente precisa fazer. Dá um tempo, acostuma e dá o passo seguinte. E assim sucessivamente, nós vamos sair da caverna e vamos pensar a contabilidade fora da caverna. E o que muitas vezes é a caverna para nós? Aquilo que nos passam, sem que a gente consulte outras coisas. Por quê? Porque as coisas doem, porque as coisas dão trabalho, elas têm custo, e a gente precisa tomar uma decisão. E a decisão mais correta é sair dessa caverna. O mito existe há mais de 2.500 anos, mas até hoje ele nos assusta, certo? Só para a gente ter uma introdução. Uma outra introdução que eu quero, antes de entrar no tema mesmo, é uma abordagem de que o INSS, que é a autarquia que gerencia o direito previdenciário, ele sofreu muitas mudanças de 2017 para cá. Ele está agora quase 100% digital. E isso vai transformar completamente a relação do cidadão com o direito previdenciário. Ele se modernizou, ele entrou nas redes sociais, ele entrou no portal e agora ele tem um app, que é o Meu INSS. Ele vai ajudar muito em toda a rotina da nova contabilidade. Aqui eu trago para vocês os princípios fundamentais de todo o nosso tema de hoje. São essas as normas que regem o direito previdenciário, certo? A Constituição Federal, a Emenda Constitucional número 20, que foi a primeira reforma da Previdência, a Emenda Constitucional 103, que foi a mais recente de 2019, a Lei 8.213, que é a Lei dos Benefícios, o Decreto 3048, que regulamenta essa lei, a Instrução Normativa número 77, que deve ser o dicionário utilizado pelo profissional da contabilidade, porque é daqui que sai toda a operacionalização dos benefícios que nós vamos discutir hoje, e medidas provisórias e portarias, que essas se alteram com mais frequência, e são essas que causam um pouco de dificuldade. São essas as luzes que incomodam o olhar do profissional da contabilidade dentro de uma caverna, mas eles não serão mais assim, mudarão essa perspectiva. Então vamos lá, tudo começa na Constituição Federal. O direito previdenciário, começa a ser inserido no nosso dia a dia no artigo 6º da Constituição Federal. Vamos ler rapidamente e vamos identificar onde é que está o tema da nossa aula hoje aqui. Então, Constituição Federal, seu artigo 6º diz assim: constitui direitos sociais à educação, à saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância e a assistência aos desamparados. Então, aqui eu já percebo que é um direito social. Nós estamos aqui no artigo 6º. E é aqui que eu quero tirar vocês de um certo entendimento errado sobre o INSS. É nesse próximo slide. Veja só, muitas pessoas falam assim, há um déficit na Seguridade Social. E as pessoas confundem a Seguridade Social com o Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS. O INSS é uma autarquia que favorece a utilização da Previdência Social, e a Previdência Social nada mais é do que um direito social previsto no artigo 6º da Constituição. Veja o que é a Seguridade Social. As Seguridades Sociais são 3 colunas: Previdência, Assistência Social e Saúde. São essas 3 colunas que formam a Seguridade Social. E elas possuem verbas para a sua constituição de formas diferentes. A saúde e a assistência social, elas não são contributivas diretamente, ela vem de outros tributos, elas vêm do Tesouro Nacional. A Previdência, não. A Previdência, ela tem um tributo direto, tanto que há a seguinte informação: a Previdência, ela serve ou ela é delegada àqueles que a contribuem, ok? Então, o que acontece? Ela é contributiva. É assim que a Constituição entende a Previdência Social. E qual que é a diferença disso, professor? A diferença é muito grande. Muitas pessoas falam, todos têm direito à Previdência Social? Não, somente aqueles que contribuem.
Todos têm direito à saúde? Sim, a saúde é universal. Todos têm direito à assistência social? Não. Existem umas condições mínimas para que se você tem assistência social. Quando eu conheço quais são os critérios, eu sei se eu tenho ou não tenho direito a estes benefícios, a essa assistência social que está prevista já na Constituição, tá certo? Então, aqui é um divisor de água. São 3 colunas que formam a Seguridade Social, dentre elas está a Previdência Social, que é o objeto de estudo para nós. Aqui a gente fecha a Seguridade Social nessas 3 flechas, que ela representa, né, o artigo 6º da Constituição, aquilo que nos interessa. A nossa é a flecha azul, a Previdência. Vamos a ela, porque agora que começa a aula mesmo. Antes de eu falar para vocês sobre a carência, eu gostaria de falar que assim como na Seguridade Social há 3 colunas que formam a Seguridade e uma delas é a Previdência, a concessão de qualquer benefício previdenciário, ele também analisa 3 colunas, que eu vou detalhar essas 3 colunas para vocês ao longo dessa aula. Quais são as 3 colunas? Fato gerador, carência e qualidade. O fato gerador é aquilo que gera o meu desejo por um benefício previdenciário, ou a minha necessidade por um benefício previdenciário. Carência é o que nós vamos estudar agora, é um tempo mínimo de contribuição. Qualidade é estar pagando o regime geral de previdência social, é estar contribuindo ao regime geral de previdência social, tá certo? Então, vamos analisar 3 fatores: fato gerador, carência e qualidade. Vamos primeiro aqui para a carência. Como eu comecei na explanação, carência é o número mínimo de contribuições que o trabalhador precisa comprovar para ter direito a um benefício previdenciário. A lei cita trabalhador, mas esse trabalhador também pode estar na condição de desempregado. Ele pode contribuir como facultativo. Nós vamos aprender mais sobre ele ao longo dessa aula. Para o segurado especial, a carência é medida pelo tempo que o trabalhador exerce atividade na área rural. Esse é um trabalhador diferente. A contribuição que se faz para o trabalhador rural, ela é muito diferente da urbano. Aqui entra naquele princípio administrativo, de tratar as pessoas de maneira desiguais para alcançar a igualdade. E aqui a gente vê a aplicação desse princípio administrativo com o tipo de trabalhador rural, que é um tipo de segurado da Previdência diferente do trabalhador urbano, tá certo? Qualidade de segurado. O que é qualidade de segurado? A qualidade de segurado se dá com a filiação ao regime geral de previdência social. Muitas pessoas veem essa sigla RGPS, fica discutindo, mas o que significa RGPS? Regime Geral de Previdência Social. Quando um trabalhador, um cidadão brasileiro, ele começa a trabalhar registrado, o primeiro dia de trabalho dele já é presumido como o início da filiação. Quando um trabalhador autônomo pega o carnê e recolhe aquele carnê, ele começa a qualidade de segurado. O facultativo, da mesma forma. Então, a qualidade se dá no início da relação com o regime, e o início se dá com o pagamento da primeira contribuição. A isso se dá o nome de qualidade de segurado. No período em que se estende a qualidade de segurado, ele está protegido, ele possui o direito a um rol de benefício, que nós vamos discutir e mostrar um por um, e alguns detalhes importantes sobre eles, tá certo? A qualidade se dá e eu preciso de uma carência mínima para ter direito a um benefício. Então, haverá o cruzamento daqueles 3 fatores que eu abordei, por isso que eu chamei a atenção para ele. Só que esse seguro, que é um seguro público, e aqui eu gostaria de chamar a atenção para esse termo, então, o regime geral de previdência social é um seguro público. Ele vai ajudar o cidadão em momentos de incapacidade laborativa, em momentos de morte, de aposentadoria. Então, é um seguro, e isso tem que ficar bem claro para o contador. O período de qualidade, ele possui um período de manutenção, um período de manutenção mínima. Quando eu recolho ou eu pago um carnê, eu fico protegido por um período. E aqui, cada tipo de segurado, na verdade, um grupo de tipo de segurados possuem períodos diferentes. Exemplo, para o empregado,
E o contribuinte individual, o período de qualidade após a contribuição é de 12 meses, mesmo que não contribua. Veja só que interessante isso. Isso aqui é um divisor de água. Muitas pessoas não sabem. Quando eu recolho para o INSS, eu ganho um período de graça sem a necessidade de recolher. Isso chama-se manutenção da qualidade ou período de graça. E ele pode ser prorrogado. Esses 12 meses podem ser aumentados. Lembrando aqui que para o segurado facultativo, o período de graça, o período de manutenção desse período de qualidade, ele é reduzido pela metade, ele é de 6 meses. Depois eu vou apontar sobre ele. E há um outro detalhe: enquanto um segurado do INSS estiver em gozo de benefício, ele mantém a qualidade segurada por tempo indeterminado, ou pelo tempo em que estiver em gozo de benefício. Mas não só isso. Quando cessar o benefício, ele mantém a qualidade de segurado, e esse manter é sem contribuição. Mantém a qualidade de segurado por mais 12 meses. Paguei um carnê como contribuinte individual. Parei de pagar. Eu mantenho a qualidade segurada por 12 meses. Estou empregado. Fui demitido ou pedi as minhas contas. Não quero mais trabalhar na empresa. Eu mantenho a qualidade segurada por 12 meses. São relações previdenciárias que muitos desconhecem. E esse período ainda pode ser aumentado. Mas antes de eu falar sobre isso, como eu falei no item agora, em gozo de benefício mantém a qualidade segurado, exceto o auxílio acidente. Eu vou detalhar um pouco mais à frente sobre o auxílio acidente, mas o auxílio acidente foi retirado em 18 de junho de 2019 pela Lei 13.846, certo? Aumentando aqui a qualidade de segurado, se uma pessoa trabalha ou contribui por 10 anos sem perder a qualidade segurada. Nós já vimos que para perder, eu preciso, como facultativo, ficar sem pagar mais de 6 meses e como contribuinte individual ou como empregado, ficar mais de 12 meses. Então, se eu não romper com esta relação previdenciária por um período superior a 10 anos, eu ainda ganho mais 12 meses. Além dos 12 meses por deixar de pagar a contribuição, por ter sido demitido, eu ganho mais 12 pelo acúmulo de períodos que eu paguei. Então, eu posso ficar no período de graça por 24 meses. Veja que interessante. E ainda tem uma terceira e último aumento. Se eu, porventura, fiquei esses 10 anos sem perder a qualidade de segurado e fui demitido e recebi o seguro-desemprego ou me cadastrei naqueles órgãos do governo federal de cadastro de busca de emprego, eu ganho mais 12 meses, somando 36 meses de período de graça. É o período em que eu posso ficar sem contribuir e posso receber os benefícios previdenciários. Chama-se período de manutenção da qualidade de segurado. Muito importante. Este período de manutenção de qualidade, ele não conta como tempo para aposentadoria nem como contribuição. Por quê? Porque para o benefício é contributivo. Ele só mantém a qualidade, ele protege num período em que o trabalhador ou o contribuinte deixou por algum motivo de contribuir para o regime, ok? Isso aqui é muito importante. Então, o bônus que esse seguro me dá, no máximo, é até de 36 meses. Só uma observação sobre o slide. Ali continua Ministério do Trabalho e Emprego. Por quê? Porque na norma ainda não foi alterado. Mas todos sabemos que agora chama-se Secretaria Especial do Trabalho. Tá bom? Então, aqui agora a gente vai fechar o entendimento da concessão de um benefício. Já se sabe que para se ter direito a um benefício é necessário uma carência, um tempo mínimo de contribuição. Cada benefício possui um período de carência exigido. Mas alguns casos específicos, eles são isentos de carência. Não vou tratar sobre todos porque eles são vastos e seria uma outra aula, mas é importante que você saiba. Existe também a necessidade de ter qualidade de segurado e sempre o fato gerador. Agora, Claudeci, todos os benefícios exigem que eu tenha as 3 flechas para ter direito? Não. Cada benefício possui a sua característica. Por exemplo, vamos aproveitar aqui uma aposentadoria por idade, porque agora só temos aposentadoria por idade mesmo. Ela precisa da qualidade de segurado? Não. Ela precisa do fato gerador, que é atingir a idade mínima para ter direito a esta aposentadoria e contribuir à carência necessária. A carência para a aposentadoria são 180 contribuições, mas falaremos um pouquinho mais sobre isso.
Qual que é o fato gerador para o antigo auxílio-doença? Vocês vão entender mais à frente por que eu chamei de antigo auxílio-doença. É a incapacidade laborativa por mais de 15 dias. Tá certo? Então, todas as vezes que nós estivermos trabalhando com benefício previdenciário, nós vamos ter que estudar fato gerador, qualidade e carência. Aqui aparece também a qualidade de dependente, tá vendo? Segurado, segue ou dependente. Por quê? Porque na pensão, a gente tem que analisar a qualidade do dependente. Será que aquela pessoa é dependente do segurado para poder analisar um auxílio reclusão ou uma pensão? Então, essas 3 flechas são primordiais para se analisar qualquer benefício previdenciário. E quem são estas pessoas que necessitam ou que utilizam o regime previdenciário? São os segurados, né? Os segurados do regime geral de previdência social. Nós temos divisão de 2 grupos. Um grupo de facultativos, né, que eu vou explicar quem são essas pessoas, e os obrigatórios. Os obrigatórios nós temos aqui empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, que é o empresário, o autônomo ou equiparado ao autônomo, e o segurado especial não tem nenhum vínculo com a aposentadoria especial de exposição a agente nocivo. Esse segurado especial é o trabalhador rural, tá certo? Vocês podem ter sentido falta aqui, por exemplo, do MEI e do trabalhador intermitente, mas ele foi inserido recentemente e não está ainda sendo abordado, mas o MEI, ele entra no contribuinte individual e o intermitente, ele entra dentro do empregado. Como eu disse a vocês, a norma que vocês vão consultar para poder instruir qualquer tipo de análise é a Instrução Normativa 77. É aquela final. Óbvio que a consulta, a legislação mais densa e a que gerou, como a Lei 8.213, o Decreto 3048, a Constituição Federal, jamais podem ser esquecidas. Até porque se houver alguma norma, algum item na instrução normativa em desacordo com a norma maior, ela não deve ser válida, ela é derrubada nos tribunais, tá certo? E no artigo 2º, ele traz o rol de segurados, aquele que nós traçamos agora. Quais são os tipos de segurados que está no artigo 2º? São os segurados obrigatórios, nós já vimos a lista deles, nós vamos falar um pouquinho mais sobre eles. É o empregado, o contribuinte individual, trabalhador avulso, doméstico e o segurado especial. Ele está lá, você pode detalhar, porque ele vai explicar um a um. E no parágrafo único desse mesmo artigo, ele fala quem são os segurados facultativos, certo? Então, vamos a eles. Quando pessoa maior de 16 anos, mediante contribuição, então eu sei que qualquer pessoa maior de 16 anos que contribui, ou seja, não tem um vínculo, não está dentro daquele rol dos obrigatórios, ele é considerado facultativo. Desde que não esteja exercendo a atividade remunerada que o enquadre como filiado obrigatório do regime geral ou ao RPPS. O que seria RPPS, professor? Regime próprio de previdência social. São os estados e os municípios ou a própria União que possuem um regime de previdência próprio. Então, para que esta pessoa recolha na qualidade de segurado facultativo, não pode estar vinculado a um regime próprio de previdência, nem ao regime geral na qualidade de segurado obrigatório, ou regime de previdenciário de país com o qual o Brasil mantém acordo internacional. Não sei se é do conhecimento de todos, mas o trabalhador pode ter acordo com outros países, e o Brasil tem relação previdenciária com eles, existe a previdência que tem os acordos internacionais, no qual o trabalhador pode se aposentar no regime geral de previdência social do Brasil ou no regime geral da previdência do país que ele escolheu. Aí fica a critério de que for mais vantajoso para ele. Então, não pode estar diante desse regime. Nós aqui fechamos os tipos de segurado. O segurado obrigatório e o segurado facultativo. E quem é aquele trabalhador avulso que estava dentro do rol de segurados obrigatório? O trabalhador avulso, ele é muito comum na região portuária. Por quê? Veja só, ele faz serviços de estiva, de amarrações, são aqueles trabalhadores que prestam serviço para várias empresas, ele não tem um vínculo fixo, e ele também é protegido pela Previdência. E ele contribui de acordo com o serviço dele.
Veja só o que traz o artigo 2º sobre ele. Aquele que, sindicalizado ou não, presta serviço de natureza urbana ou rural a diversas empresas, sem vínculo empregatício, com intermediação obrigatória de órgão gestor de mão de obra, no termos da Lei dos Portos, que é essa que está escrita aí, e do sindicato da categoria. Para se caracterizar um trabalhador avulso, é necessário que todos os itens deste artigo esteja composto, senão não é um trabalhador avulso. Para simplificar, a gente pode entender que o trabalhador avulso ele precisa de uma intermediação obrigatória, né, um órgão gestor de mão de obra, as pessoas chamam de OGMO, né, que é a abreviação desse termo, que é embasado pela Lei dos Portos ou por um sindicato da categoria. É muito importante esse trabalhador. O empregado, que para vocês é mais comum, todos nós conhecemos, é aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa em caráter não eventual, sob subordinação e mediante remuneração. Outro item importante. Faça um checklist quando tiver dúvida. Se você tiver dúvida sobre se a pessoa é um empregado, se é um tipo de segurado, empregado ou trabalhador avulso, aqui você verifica. Alguns exemplos de urbano: diretor, professor. O diretor tem que ser diretor empregado, tá? Professor, motorista, administrador, secretária, os rurais, boia fria, vaqueiro, empregado da agroindústria, safrista, dentre outros. Há muitos que estão na categoria do tipo de segurado ou empregado. Aqui são apenas alguns exemplos. Vocês podem observar lá no artigo 8º da IN 75, todos as demais atividades que compõem o tipo de segurado empregado. Aqui, mais uma vez, um checklist para que vocês tenham mais facilidade, são os pressupostos básicos para o tipo de segurado empregado. Então, pessoa física, presta serviço à empresa, caráter não eventual, subordinação e remuneração. Tendo estes itens, que são 5, ele pode ser enquadrado no tipo de segurado do regime geral empregado. E o contribuinte individual? Muito comum. Ele está previsto no artigo 20 da IN 77, é aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural em caráter eventual a uma ou mais empresas sem relação de emprego. Exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana com fins lucrativos ou não. É o popular autônomo, as pessoas que estão pelo Brasil afora. Aqui uma dica importante. Para essas pessoas, contribuinte individual, muitas vezes, eles apenas pegam o carnê e recolhem. Descobrem qual é o código que se refere e vai para frente para poder ter direito à previdência. Isso não é uma atitude correta. O correto é ir até o INSS e cadastrar a atividade que a pessoa exerce. Cabeleireiro, serralheiro, mecânico, não importa. Professor, médico. Então, quando estiver na categoria de segurado da Previdência Social como contribuinte individual, é importante classificar uma atividade junto ao órgão, que é o INSS, para haver uma relação lá na frente de provas se tem direito a esse ou aquele benefício. E isso não é feito. Então, já uma dica para o profissional de contabilidade que trabalha com esses profissionais ou que queira exercer essa atividade, é importante. Existe um código para cada um desse tipo de trabalhador de segurado. Então, é importante que saibam sobre isso. Dentro da empresa, vai pelas vias do E-Social, da DCTF Web, da GFIP, depende do nível do grupo que está na implantação do E-Social. Mas para o regime geral, para o contribuinte individual, existe uma série de códigos para cada tipo de segurado. É importante consultar o site do INSS para saber em qual se enquadra. Além daquela definição, nós temos alguns exemplos de contribuinte individual. Empresários, trabalhadores por conta própria, empregador rural, pessoa física, dirigente de sociedades civis e síndicos remunerados, ministros de confissões religiosas. Muitas pessoas têm dúvida, quem são esses ministros de confissões religiosas? Pastores, padres, né? Cooperados de cooperativas, aqui é importante. O médico só tem direito à aposentadoria especial, o médico autônomo, né, chamado de PJ, se ele é um contribuinte individual. Se ele for cooperado, se ele não tiver a cooperativa para emissão do PPP, que é o formulário que
identifica os agentes nocivos, ele não terá direito à aposentadoria especial. O MEI, aí é o último, e o garimpeiro, tá certo? Além de uma quantidade enorme. Trouxe só alguns exemplos bastante comuns para que a gente possa apenas ilustrar. Bom, agora que nós já sabemos que para a concessão de um benefício previdenciário eu utilizo 3 fatores importantes: fato gerador, carência e qualidade. Nem sempre eu preciso delas. Eu já sei que existem tipos de segurados, né? Nós temos 2 grupos principais, os facultativos e os contribuintes obrigatórios, né? Que são os segurados obrigatórios. Então, como é que se dá a manutenção da qualidade segurada? Nós já vimos que ela pode ser estendida no período de graça para até 36 meses. Eu vou dar um exemplo aqui de um contribuinte individual, mas ele serve apenas de modelo. Pode ser aplicado para o facultativo e para o empregado. Entendeu? Então, é muito importante que preste atenção para você perceber que pode ter direito, mesmo perdendo a qualidade, se souber usar a legislação a favor. Isso tudo está na IN 77, isso é legal, não tem problema nenhum. É importante que vocês conheçam para realmente saber usar as normas a seu favor. Então, veja só. Vamos supor que um trabalhador, ele já tenha contribuído para a Previdência, lá os 12 contribuições, ou seja, ele já cumpriu a carência para ter direito a um benefício por incapacidade, o antigo auxílio-doença. Mas ele ficou sem contribuir para a Previdência por mais de 3 anos. Voltou a contribuir, veja só, em janeiro de 2019. Tá? Então, ele pagou 2019, janeiro de 2019. Não sei se vocês sabem, mas eu pago a competência janeiro até o dia 15 de fevereiro. Eu pago a competência fevereiro até o dia 15 de março. Eu pago a competência março até 15 de abril. Se cair em feriado ou em finais de semana, o dia útil subsequente. Então, é muito importante para a gente entender isso aqui. Então, esse trabalhador hipotético, ele contribuiu a competência janeiro em dia em fevereiro. Até quando ele tem qualidade de segurado? Até janeiro de 2020. Não são 12 meses? Contribuiu, parou, continua tendo um ano de graça. Não é isso? Então, veja só. O último mês em que será considerado segurado será janeiro de 2020. Até ali ele vai ser segurado. Olha que importante informação. Para manter a qualidade de segurado, ele deverá recolher a competência fevereiro. Até quando ele tem que recolher a competência fevereiro? Até 15 de março. Então, se ele fizer o recolhimento da competência até o dia 15 de março, mesmo que ele tenha ficado o mês de fevereiro sem qualidade de segurado, ele vai manter, havendo aí a continuidade das contribuições. Ele só vai deixar de ser contribuinte, vai ser obrigado a contribuir um número mínimo para poder recuperar a carência a partir do dia 16 de março. Então, observando esse fluxo, você percebe que a norma ela é protetiva e sabendo usar, você pode ter direito a um benefício. Por que pode ter direito a um benefício, professor? Porque se você tinha as condições anteriores aqui, teve uma perícia no mês de fevereiro. No mês de fevereiro, tinha perdido a qualidade, porque perde em janeiro. Mas se foi pagar até o dia 15 de março, recupera a qualidade de segurado e o INSS terá que fazer uma revisão, dando direito àquele benefício para esse trabalhador. Certo? Uma dica aí para quem não conhece. Chegamos na parte final da nossa aula, que é conhecer todos os benefícios previdenciários, todos os benefícios do regime geral. Muito importante, eu coloquei um termo aqui, que é BPC do RGPS, para decodificar essas siglas para vocês. Benefícios de BPC, benefícios de prestação continuadas. Esse B é de benefício, tá? Do regime geral de previdência social. Todos os benefícios da Previdência, eles são benefícios de prestação continuada, são parcelas contínuas, por isso que chama-se PPC. Não confunda com aquele benefício da assistência social, do Ministério da Cidadania, que é o da pessoa com deficiência ou para o idoso com mais de 65 anos, que aquele é o que as pessoas chamam de LOAS, tá? LOAS é a Lei Orgânica da Assistência Social. Então, vamos mostrar de maneira sucinta algumas características e todos os benefícios previdenciários. As aposentadorias. Hoje nós não temos mais aposentadoria por tempo de contribuição, somente para as pessoas com direito adquirido. Mas nós temos aposentadoria por idade,
nós temos aposentadoria para pessoa com deficiência, tem aposentadoria para o trabalhador rural e tem a aposentadoria para o trabalhador exposto a agente nocivo. A aposentadoria é chamada de aposentadoria para pessoa em condições de trabalhos especiais, chamada vulgarmente de aposentadoria especial. Para as aposentadorias, o período mínimo de carência são 180 contribuições, 15 anos. Para o homem que começar a trabalhar após o dia 13 de novembro de 2019, passou a ser 20 anos de contribuições. A emenda constitucional 103 aplicou essa regra. A mulher continua com 15 anos de contribuição de carência. Para as aposentadorias, não precisa qualidade, certo? O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez mudaram de nome por conta da emenda constitucional 103. Passou a se chamar benefício por incapacidade temporária previdenciária, o B31, benefício por incapacidade temporária acidentária, o B91, e benefício por incapacidade permanente previdenciária, o B32, e acidentária, o B92, a aposentadoria por invalidez. Para o benefício por incapacidade, exige carência de 12 contribuições e qualidade de segurado, e o fato gerador estar afastado das atividades por mais de 15 dias. O auxílio acidente é uma indenização. Se a pessoa recebe um auxílio doença e ficou sequelado, perdeu uma parte do corpo, ficou cego, tem direito a uma indenização que é 50% do valor do benefício. Chama-se auxílio acidente, tá certo? É o B94 e o B36. O B36 é para o desempregado e o B94 para o empregado. O salário família é aquele valor que paga para a criança, para o filho, né? Até 14 anos. Quando o empregado, a empresa é que recolhe, e quando recebendo o benefício, é o INSS que paga. O valor mínimo precisa o trabalhador ter uma renda mínima, e ela é determinada por portarias interministeriais. A pensão por morte, que é concedido para o dependente, lembra que nós falamos da qualidade de dependente? É aqui que entra. É concedido para o dependente do segurado do INSS, para isso ele teria que estar contribuindo, não exige carência, tá? Mas exige qualidade de segurado. Precisa analisar. E a pensão por morte, ela sofreu algumas modificações por conta da emenda constitucional. Não se paga mais 100% do valor que tinha direito ao benefício, mas sim paga 60% e mais 10% por dependente, por filho. Por último, o salário maternidade. Então, o salário maternidade é concedido quando nasce um bebê, ou quando se adota, ou quando tem a guarda judicial. Exige uma carência também. São 10 contribuições. Bom, esses são todos os benefícios do regime geral de previdência. É apenas uma ilustração, algumas características sobre eles. Essa aula tinha essa proposta de fazer com que o contador tivesse uma possibilidade de começar a sair daquela caverna. Espero que eu tenha conseguido. Então, queria agradecer a oportunidade de ter participado deste grande evento e dizer a minha admiração por esse profissional da contabilidade que não só precisa conhecer a legislação previdenciária, como a tributária, trabalhista, penal e as regras da sua empresa. Eu queria deixar uma mensagem para vocês aqui, que eu deixo em todas as minhas aulas. Os analfabetos do próximo século não são aqueles que não sabem ler ou escrever, mas aqueles que se recusam a aprender, reaprender e voltar a aprender. Pensem nisso e transformem a contabilidade na vida de vocês. Obrigado.